Salve, cafezeiros! Estamos, infelizmente, vivenciando mais um conflito muito violento entre Israel e Palestina. A gente está numa semana bem difícil e com muitas informações vindas de todos os lados. Por isso, nós do Café Araribóia, que temos um compromisso com a informação de qualidade sem fake news, estamos nessa semana inteira trazendo conteúdo sobre tudo que está relacionado à questão palestina. Não é fácil, mas a gente segue. E é por isso que sempre na abertura dos nossos vídeos, a gente pede para vocês curtirem e compartilharem o nosso conteúdo. Porque dessa forma, o YouTube entrega o que a gente está fazendo para mais e mais pessoas. Ah, e não se esquece também de nos seguir e ativar o sininho para receber a notificação de novos programas. É de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Bora de vídeo então? Você sabe o que é intifada? Esse termo significa a reação dos palestinos à criação do Estado de Israel em 1948. Os palestinos iniciaram uma reação principalmente à política expansionista do Estado de Israel, que se envolveu em vários conflitos para ampliar seu território. A primeira intifada aconteceu em 1987 e ela aparece em muitos lugares com uma foto muito emblemática. Crianças palestinas que jogavam pedras nos tanques e foram mortas por Israel, provocando grande indignação da comunidade internacional. A segunda intifada começou em dezembro de 2000 e durou 4 anos. Os conflitos deixaram milhares de mortos nos dois lados. A partir daí, a faixa de Gaza, que foi gradualmente devolvida aos palestinos a partir de 1994, foi cenário de intensos conflitos muito violentos entre israelenses e palestinos em 2008, 2009, 2012 e 2014. Em junho de 2014, 3 jovens israelenses foram assassinados na Cisjordânia por membros do Hamas. E aí a situação chegou ao seu ponto de maior tensão. Começava então um novo conflito na faixa de Gaza. Conhecido como Guerra de Gaza, os ataques duraram até o fim de agosto de 2014, só acabando com a assinatura de um cessar-fogo. Vocês perceberam que eu citei o Hamas quando eu falei da morte dos jovens israelenses, né? Mas o que é o Hamas? Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Ele foi criado em 1987 como um movimento político e filantrópico e sempre foi muito importante para os palestinos porque investiu muito criando escolas e hospitais. O problema é que esse grupo, além de ser muito fundamentalista e extremamente nacionalista, ele tem um braço armado que promove inúmeras ações terroristas. O Hamas venceu as eleições em 2006, derrotando seu rival histórico, o Fatah. Já já eu vou falar desse grupo também. Qual é o maior problema? O Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel e por isso age cometendo uma série de ataques terroristas, como o que aconteceu no dia 7 de outubro. O Hamas tem um grupo rival, chamado de Fatah. Fatah significa Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Foi fundado em 1959 no Kuwait por integrantes da diáspora palestina e é considerado o maior partido político palestino. Mas esse grupo também tem um braço armado. Só que tem uma diferença e bem interessante. Apesar de eles serem nacionalistas, eles são laicos. Eles querem a formação de um Estado palestino sem ligação com religião. Esse grupo atua na Cisjordânia e é o maior grupo da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Entre os principais nomes que passaram pelo Fatah estão Yasser Arafat e Mohammad Abbas. Bom, eu falei do grupo rival do Hamas, agora eu vou falar dos grupos que apoiam o Hamas. Jihad Islâmica é um movimento fundado na década de 80 no Egito por estudantes universitários. Eles estão ligados ao Hamas e, inclusive, estariam com 30 reféns após o ataque de 7 de outubro. Esse grupo também pratica ataques terroristas e também não reconhece a existência do Estado de Israel. O outro grupo que também apoia as ações do Hamas é o Hezbollah. Ele foi criado na década de 80 no Líbano, durante a guerra civil que aconteceu no país. Se coloca como inimigo de Israel e enfrentou o país durante a guerra de 2006. Tudo isso que foi apresentado até agora tem um fundamento básico, a Jihad. Mas o que seria isso?
Sabe aqueles conceitos que têm várias interpretações? Então, jihad é um deles. A palavra é muito utilizada de forma imprecisa pelo Ocidente. Em árabe, significa esforço ou luta em favor de Alá. Mas muitas vezes a luta seria no sentido de luta interna para se tornar uma pessoa melhor e para construir uma sociedade mais justa. Mas essa palavra também pode dar uma ideia de guerra contra quem é considerado infiel para os muçulmanos. Fato é que o Ocidente usa o termo jihadista para separar os muçulmanos violentos dos não violentos. Os jihadistas entendem que a luta violenta seria necessária para defender a comunidade muçulmana contra aqueles que eles consideram infiéis. Mas olha, o termo não é muito aceito por grande parte dos muçulmanos não, viu? Eles dizem que o uso do termo provoca uma grande confusão que acaba associando a religião à violência. Olha, construir esse vídeo foi bem trabalhoso, mas muito bom. Espero de verdade que ele ajude a entender um pouquinho todas essas questões envolvendo Palestina e Israel. E para terminar, eu quero dar dica de alguns livros sobre o assunto. O primeiro é 100 mitos sobre o Oriente Médio, de Fred Halliday. O autor traz fatos históricos do conflito da Palestina até a guerra Irã-Iraque que foram mal interpretados. O outro livro é A Muralha de Ferro, Israel e o Mundo Árabe, de Avi Ismail. O autor é um historiador israelense que trabalha com a relação de Israel com os países árabes e também com a origem do movimento sionista. Vale muito a leitura desses dois livros. É isso, eu fico por aqui. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo, porque se tem história, tem café Araribóia. Beijos!